da comunicação. Vamos para a nossa próxima conversa? A gente vai falar agora um pouco, prestar uma homenagem, na verdade. Olha só, na semana passada faleceu o desembargador Antônio Carlos Malheiros, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele tratava de um câncer e não resistiu. Malheiros era um dos desembargadores mais antigos e respeitados do Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo. Ele era reconhecido como um defensor dos direitos humanos. Além da magistratura, Malheiros se dedicava às causas sociais, junto às pastorais do menor e do povo de rua. Ele foi professor de Direitos Humanos da PUC São Paulo, foi presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, voluntário também na área da saúde. Agora a gente presta essa homenagem a ele e fala também um pouco sobre sua trajetória pelos direitos humanos, essa luta tão importante nesse momento que a gente vive principalmente. E para fazer essa homenagem, a gente chama o Alfredo Atié Júnior, que é presidente da Academia Paulista de Direito. Alfredo, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Thalita, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Eu tive um pouco de dificuldade para entrar, eu mudei. Tudo bem, desculpe. Thalita, olha, é um prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, para fazer essa breve homenagem ao Antônio Carlos Malheiros, né, que foi nosso colega lá no Tribunal de Justiça. Ele que foi um juiz muito diferente daquele que as pessoas estão acostumadas, porque ele era um juiz que dizia que o juiz tinha que caminhar pelas ruas, conversar com o povo e, sobretudo, ouvir as pessoas mais carentes, as pessoas mais miseráveis. Enfim, um juiz que pregava o envolvimento da justiça com a realidade social. E ele fez isso de uma maneira brilhante, não é? Sempre defendendo o direito à vida. E para nós todos que somos da área do direito, quer dizer, logo que ele faleceu, lamentavelmente, a gente fez uma homenagem para ele na academia. Amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer uma homenagem com a participação da Pastoral Operária Metropolitana, da Reitoria da PUC, da Faculdade de Direito, de várias entidades, a própria Comissão Arnes, não é? E é sempre importante no Brasil, não é apenas porque a gente está vivendo um momento de risco contra os direitos humanos agora, com essa governança totalmente caótica que nós estamos assistindo, não é apenas por isso, mas é sempre importante a gente valorizar os direitos humanos e a democracia, porque elas estão sempre em risco, não é? Há sempre aqueles que desejam desmontar todo o edifício que a gente construiu com muito esforço, né? No Brasil, muito recente, né? A Constituição de 88 é que fez uma adesão clara às declarações internacionais, enfim, isso é extremamente importante e é triste a gente perder o Antônio Carlos Malheiros, mas por meio dessas homenagens, por falar dele, por falar do seu trabalho, a gente tenta criar raízes, né? Isso é muito importante, Thalita. Importante valorizar essas figuras do campo jurídico, porque existem maus exemplos também. O Paulo Donizete agora acaba de citar aquele exemplo do desembargador que deixou de usar máscara, criou caso ali no litoral de São Paulo. Então é importante resgatar a memória de um desembargador que sempre lutou pelos direitos humanos, sempre defendeu o sistema judicial, de justiça do país, principalmente em São Paulo. É importante ressaltar todas essas qualidades nesse momento, inclusive, né? Pois é, Thalita, eu acho que a gente está vivendo um momento muito rico, porque a gente está vendo que há dois lados aí na justiça, né? Existe um lado absolutamente comprometido com a democracia, os direitos humanos, com aquilo que a Constituição chama de Estado Democrático de Direito. Existe um outro lado estranho, eu não sei se eu diria tradicional, porque o direito não tem nada a ver com essas arbitrariedades, né? O direito não tem nada a ver com a violação de direitos humanos, com a violação de princípios fundamentais. Então, esse outro lado que continua pegado a princípios que não tem nada a ver com aquilo que nós, o povo brasileiro, queremos, porque aquilo que a gente escolheu, não é? Aquilo que a democracia escolheu, está lá nos valores fundamentais da Constituição. O valor da vida, o valor da participação democrática, a representação democrática, uma justiça verdadeira, não é? É isso que está lá na Constituição. Esse outro lado, que parece se apegar a ideias tradicionais, que são, na verdade, discriminatórias, não é? Nós temos hoje, graças a esse movimento desde a Constituição de 88, né, todos os presidentes, desde 88, sem exceção,
a não ser essas últimas duas gestões, sobretudo essa atual gestão da presidência da República, né? Todos eles se curvaram à Constituição e tentaram concretizar. A Constituição fala em erradicar a pobreza. Veja tudo aquilo que foi feito a partir da passagem de Lula pela presidência da República, não é? É extremamente importante. A gente não entende também o rancor que hoje em dia foi criado por causa desse discurso de ódio, né? Um discurso de ódio contra o próprio povo brasileiro. Não é possível compreender uma coisa dessa, né? E o direito tem que estar à disposição do povo, não é? Se você vê, por exemplo, a teoria do direito é muito clara. O próprio Foucault, quando ele fez a crítica ao sistema penal, o Michel Foucault, quando fez a crítica ao sistema penal, que impunha penas de prisão, penas arbitrárias, ele fez questão de frisar que esse tipo de pena foi criado à margem do direito, quer dizer, contra o próprio sistema judicial. E, na verdade, a gente não pode admitir que o sistema judicial venha a aderir a esse tipo de arbitrariedade, né? Então, a gente tem alguns alentos, digamos assim, de resgate da Constituição, como você citou. O Paulo Donizete foi muito... Eu assisti um pouquinho da entrevista dele, foi muito precioso no momento que ele referiu essas questões, né? Mas é preciso que a gente, efetivamente, continue muito atento, né? E eu acrescentaria, até o Paulo Donizete falou sobre as medidas em relação às arbitrariedades desse que se afirma presidente da República, né? Eu acrescentaria aquelas duas questões que ele referiu, tanto as representações por impeachment que estão travadas na presidência da Câmara, quanto as representações por crimes comuns cometidos pelo que se diz presidente da República, né, junto à Procuradoria-Geral da República. Eu acrescentaria um terceiro remédio que é fundamental. Eu até convidaria a todos a acompanharem isso, que a academia vai levar avante, que é justamente da interdição do presidente da República, né? Porque ele demonstra claramente que ele não tem capacidade de cognição daquilo que está acontecendo, de entendimento daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente resgata a memória de uma figura como o Antônio Carlos Malheiros, não é, é impressionante, Thalita, você vê o número de pessoas que o homenagearam, o número de entidades sérias que o homenagearam, mas, sobretudo, entidades ligadas aos próprios movimentos sociais, quer dizer, à realidade social brasileira. Então, a gente está, na verdade, lutando por uma justiça verdadeira, né? Uma justiça que se conforme àquilo que a Constituição estabelece, àquilo que as declarações internacionais de direitos humanos estabelecem, aquilo que os tribunais internacionais, como a nossa Corte Interamericana, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos estabelece, a Organização das Nações Unidas, às quais o Brasil sempre esteve ligado, Thalita, né? É importante, brasileiras, são sempre lembrados. Quando a gente vai a encontros de entidades internacionais, a gente sempre vê o destaque de brasileiros e brasileiras que ajudaram, inclusive, a criar a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que hoje o Brasil, estranhamente, faz questão de desobedecer, não é? Então, nós precisamos, a sociedade civil brasileira, nesse momento, tem que estar unida, celebrando o trabalho dessas pessoas que passaram, que são aquelas que nos formaram, todos nós, mas, sobretudo, com olhos no futuro, dizendo o seguinte: nós vamos continuar a construir a democracia, nós vamos continuar a construir a cidadania brasileira, né? Você faz no sentido de defesa da democracia a mais bela homenagem, realmente, já que Malheiros trabalhou para a solidez dessa democracia, então, de fato, uma justa homenagem feita ao desembargador Antônio Carlos Malheiros. Alfredo, agradeço demais a sua presença por aqui, muito obrigada. Vamos voltar a se falar outras vezes, gostei muito da sua participação, a gente vai fazer novos convites, viu? Um abraço para você, uma boa tarde. Obrigado, Thalita, parabéns pelo seu trabalho aí da TVT, tá? Muito obrigado, tchau.